O governador Luiz Fernando Pezão queria, quando tudo isso começou, algo menos radical. Um reforço nas tropas que estão desde o ano passado no Rio de Janeiro, você deve lembrar. Mas ele não teve condições políticas nem administrativas para recusar o pacote completo apresentado por Michel Temer. Nós vamos a Brasília conversar com a Giovana Teles sobre isso. Giovana, boa noite. Essa era uma possibilidade que estava no radar e era analisada, ia e voltava nas discussões ali internas do governo já fazia um tempo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Era um assunto que nos bastidores aqui em Brasília, desde os últimos meses do ano passado, era tratado como uma possibilidade. Logo em seguida, perdia a força, desaparecia do radar. As cenas pavorosas de violência que todos assistimos no Carnaval, mas a viagem não oficial do prefeito Marcelo Crivella para a Europa no Carnaval e o reconhecimento do governador Luiz Fernando Pezão de que a segurança tinha saído do controle foram determinantes. Na reunião de ontem à noite, no Palácio da Alvorada, chegou-se até a discutir uma intervenção maior no Estado. Mas, no fim das contas, a avaliação foi que não seria necessário e a questão ficaria restrita à segurança. O argumento para a intervenção se baseou no artigo 34 da Constituição. O artigo deixa claro que é uma medida excepcional. Diz que a União não poderá interferir nos estados e no Distrito Federal, exceto em alguns casos. Um deles é acabar com grave comprometimento da ordem pública. O presidente Michel Temer deu essa explicação nas duas vezes em que falou sobre a intervenção hoje. Na cerimônia em que assinou o decreto e agora à noite no pronunciamento em rede nacional de TV. Temer disse que o crime organizado quase tomou conta do Rio e que o avanço da violência é um câncer que se espalha pelo país. Não podemos aceitar mais passivamente a morte de inocentes. É intolerável que estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores honestos, policiais, jovens e crianças. As polícias e as Forças Armadas estarão nas ruas, avenidas, comunidades. Unidos, derrotaremos aqueles que sequestram a tranquilidade do povo em nossas cidades. Unidos, traremos segurança para o povo brasileiro. Depois da assinatura do decreto, o general que vai comandar a segurança pública no Rio e os ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional responderam algumas perguntas dos jornalistas. O general Etchegóin, do GSI, falou da falência da atuação das polícias. Raul Jungmann afirmou que os militares das Forças Armadas não têm nem passarão a ter poder de polícia, que a democracia exige ordem e que o governo foi ao limite para garantir a segurança no Rio. Nos remédios constitucionais para lidar com a crise, a intervenção é o de terceiro nível, só abaixo do estado de sítio e do estado de defesa. Ao contrário do estado de sítio, ao contrário do estado de defesa, na intervenção que se dá em termos da administração do executivo, não há nenhuma restrição, nem nenhuma transferência de responsabilidades entre instituições. Tudo permanece como antes. Não há nenhum risco para a democracia quando qualquer ação envolvendo qualquer instituição se dar a partir da Constituição ou dos comandos constitucionais. O presidente Michel Temer se comprometeu com os militares de que não faltarão as condições para o trabalho do interventor, nem dinheiro. E um efeito da intervenção já chegou aos estados vizinhos: o medo de uma fuga de bandidos do Rio para outros estados. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que os secretários de Segurança do Espírito Santo, de São Paulo e de Minas Gerais pediram uma reunião porque estão preocupados com isso. O encontro com o ministro foi marcado para quinta que vem. Renata. E a gente sabe que essa é uma questão, né, Giovana, porque vários outros estados têm problemas graves de segurança. Muito obrigada pelas tuas informações. Eu queria trazer alguns dados sobre a situação do Rio de Janeiro para alimentar a nossa conversa. Diante da intervenção federal, a pergunta que muitos fazem é como o Rio chegou a tamanha desagregação na área da segurança pública. As principais vias expressas da cidade transformadas em trincheiras, na mira de ladrões de carga. Crianças mortas por balas perdidas. Só até o começo desse mês, o estado do Rio registrou 530 tiroteios, 16 por dia. A conta é do aplicativo Onde Tem Tiroteio.
Hoje, mais de 1000 favelas no estado são dominadas pelo tráfico ou pela milícia. Uma guerra que não escolhe lugar. Na Rocinha, os confrontos dividem a zona sul e a zona oeste da cidade. Nas comunidades que beiram a Avenida Brasil, a linha vermelha, a linha amarela, os tiroteios quase diários roubam o direito de ir e vir de milhares de pessoas. Na região metropolitana, favelas de Niterói, São Gonçalo e da Baixada Fluminense também viram a violência disparar com a migração de traficantes. A Costa Verde do estado, região que até pouco tempo atrás era um paraíso para turistas, também passou a sofrer com o aumento da criminalidade. Em Paraty e Angra dos Reis, o número de roubos quase dobrou. A escalada da violência começou há meses. Em julho do ano passado, o governo federal anunciou ajuda. 8.500 militares estavam nas ruas para reforçar a segurança. As tropas vieram autorizadas pelo presidente Michel Temer numa operação da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. Em setembro, ocuparam a favela da Rocinha, que vivia uma guerra entre facções rivais. A favela é uma das 38 comunidades com unidade de polícia pacificadora, a UPP, um projeto que funcionou por um tempo, mas deixou de impedir o avanço da violência. O apoio das tropas federais acabou não ajudando muito. Na Rocinha, os traficantes mais procurados fugiram e os índices de criminalidade subiram em toda a cidade. Em 2017, os roubos aumentaram 10% em relação ao ano anterior, uma média de 640 por dia. Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, também subiram e atingiram uma média de 14 por dia. 134 policiais foram assassinados. No carnaval, acendeu um sinal vermelho. Moradores e turistas ficaram apavorados com tantas ocorrências, ao mesmo tempo, em vários lugares. Arrastões em Ipanema, saque a um supermercado no Leblon, um policial morto no Meier, um policial civil espancado ao tentar impedir um assalto em Copacabana. O governador Luiz Fernando Pezão havia prometido um reforço de 17 mil policiais para o carnaval. Ele passou o feriado em Piraí, no sul do estado, e lá acabou admitindo que o governo errou. Nós não estávamos preparados ali, houve uma falha nos 2 primeiros dias, e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Especialistas dizem que a intervenção federal é uma medida drástica para uma situação fora de controle. Eu acho que demorou, eu acho que devia ter sido antes, né? Há uma crise de segurança profunda, uma desorganização das forças de segurança, das forças da legalidade. Eu acho que as Forças Armadas são um recurso que a nação tem, que o Brasil tem, e eu não acho que ela esteja formada para a guerra. Isso é uma noção antiga. Eu volto a conversar com o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato, nós vimos a Sandra Passarinho mencionando as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que durante muito tempo foram vistas como a resposta para o problema da segurança do Rio. Por que elas fracassaram? Na verdade, elas tiveram êxito por um período, naquele momento onde a UPP atendia a um padrão de policiamento. Mas para que a gente tenha uma ideia, as UPPs exigem 11 vezes mais efetivo do que a média de um policiamento cotidiano territorial. Então, se a gente fosse pensar, a gente teria que ter 500 mil policiais no Rio de Janeiro em relação ao efetivo normal. Isso é insustentável. Então, a gente tem que pensar outras estratégias. Não dá para ter uma UPP em cada comunidade. A gente tem que trazer a inteligência e a integração dos serviços públicos, o que não foi feito no Rio de Janeiro, junto com a prefeitura e com outros órgãos, para que a gente traga a ordem democrática, como também foi citado na reportagem, fazendo com que a cidade se sinta mais segura, não só reduzindo violência, mas fazendo com que as pessoas acreditem que a solução poderá vir. Porque foi uma boa iniciativa que acabou pecando pelos seus próprios méritos, porque ela criou uma expectativa, mas sozinha ela não ia conseguir resolver todos os problemas do Rio de Janeiro. Renato, muito obrigada pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. Uma boa noite para você. Boa noite.